Olá, graça e paz, a paz do Senhor. Amém. É sempre bom estar na casa do Senhor. Não tem melhor lugar, por mais que a gente diga que a gente busca o Senhor em nossas casas, no trabalho, no quarto, mas a igreja tem outro astral, né? A igreja tem outro astral. A casa do Senhor tem outro sentido nas nossas vidas. Não é à toa que o Senhor disse, né? Alegremos, como disseram, vamos à casa do Senhor. Da mesma forma, Deus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então, quando a gente vai na casa do Senhor, é como a gente renovar nossas forças, né? Que às vezes a gente está tão atribulado, tão angustiado, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de um conforto. E aí a gente vai na igreja, né? Ouve uma palavra que a gente precisa ouvir, às vezes uma oração. Então, em tudo, a gente pode dizer que estar na igreja, né, tem um grande sentido em nossas vidas. Então, por isso que hoje estamos aqui em um culto de oração, um culto do clamor, né, Igreja Ágape, todas as quintas-feiras, às 19 horas, temos esse culto de oração, e vocês também estão convidados a participar desse momento, né, desse culto de oração. E abrindo o nosso salmo padrão, Salmo 27, e aqui está com a Bíblia aberta, lê, porque é um salmo que é para todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, quem não está com a Bíblia, procura o celular, mas eu gostaria que todo mundo pudesse repetir, né, para citarmos o Salmo 27 como forma de oração ao nosso Deus também. E o Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse: ó teu rosto, ó Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeitei do teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda e não me deixe e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e guia-me pela vereda da direita por causa dos que andam e espinando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Perseverai sem dúvida, se não credes que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, e espera, pois, no Senhor. A nossa fé, a nossa confiança possa estar sempre depositada no Senhor. Por mais que as lutas venham, por mais que as tribulações venham, momento de depressão, momento de desistir, momento de desespero, tenha certeza, se você está abaixo dos olhos do Senhor, se você está na presença do Senhor, inimigo nenhum vai te atingir. E se alguém vier contra ti para querer te destruir, cai por terra, porque o Senhor é o teu Deus que te fortalece e te guarda todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, que habita mais altos céus,
Muito obrigado, Senhor, por esse culto de oração. Pai, aqui estamos nesse momento orando pelas nossas vidas, a vida da nossa família. Pai, toma aqueles que estão no hospital nesse momento acamado, no UTI, como minha mãe está. Retira ela daquele quadro. Coloque ela com vida, com força, com saúde para viver e que ao ela sair dali, ela seja uma testemunha e dizer que ela passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor foi por ela, o Senhor curou e trouxe ela de volta, porque existe vida aí quando o Senhor está no controle. Amém. Por isso, Deus, a nossa vida pode ser um nada, mas quando o Senhor está presente, há vida sim, há esperança sim. Toma nossas vidas, nossa saúde, a nossa vida financeira, a nossa família, nosso lado sentimental. Toma a nossa igreja nas tuas mãos. Senhor, não queremos ser mais uma igreja, queremos ser a tua igreja. Da mesma forma, Senhor, somos os teus filhos, pecadores, falhos, todos os dias merecendo da tua misericórdia. Mas Deus, tenha piedade de nós. Abençoa nossas vidas. Esteja com esse culto, do louvor à mensagem. Esteja presente com o teu Espírito Santo. E que esse culto de oração possa ser muito significante na nossa vida. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa porta estar aberta da salvação. Traga novas pessoas para esse lugar, para que ela venha ter um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. E agora o louvor, né? Que vocês possam louvar ao nosso Deus com júbilo, né? Celebração. Que cada louvor, com uma palavra, com uma oração, possa falar muito nos seus corações nessa noite. Amém? A vitória chegou. Porque assim, tudo ao vivo é assim, mas o importante é que vocês estejam conectados, né? Na presença de Deus. Vamos cantar, que cada letra, que cada louvor possa verdadeiramente significar muito em nossas vidas nessa noite. Graças a Pai a todos. Amém.
desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não me diz o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o seu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. E ainda tem vida aí. E mesmo que o sinal diga até o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não me diz o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Vou entregar a palavra no Deus. Então, eu estava lá em casa e aí Deus falava muito no meu coração e me tocava muito, né? Através de louvores. E quando eu recebi a notícia que minha mãe estava na UTI, a única coisa que a gente consegue pensar é que, né? A única coisa que eu consegui pensar quando eu ia perder minha mãe, né? E aí Deus me falava assim: Alana, a gente tem que tirar força. Eu boto, vocês passam pelo processo para que lá na frente você possa viver tudo aquilo que você já sonhou, mas só que você precisa passar primeiro pela prova. Não é só eu, mas como todo mundo. Passar pela prova. Porque não existe a gente viver a vitória se antes a gente tem que passar pela prova. E eu ficava assim pensando, né? E ele falou no meu coração, para Deus, que tudo que Deus mandasse eu entregar aqui na área, eu ia entregar. Amém. E que tudo que eu falasse não ia sair da minha boca, mas sim eu ia entregar tudo que Deus mandou falar. E assim, eu também queria falar que eu acho que o mundo não tem nada para oferecer. Esse negócio de bebida, de droga, são tudo passageiro. Porque eu acho que o inimigo, ele quer pegar a alma de quem está dentro da igreja. De quem está fora da igreja, o inimigo não quer pegar. Porque ele vê que a alma que está dentro da igreja é preciosa para Deus. E de quem está fora também é preciosa para Deus. Sim. Só que as pessoas que estão fora da igreja não conseguem enxergar que isso tudo que eles estão vivendo é passageiro. E o amor de Deus nunca vai ser passageiro. Amém. Glória Nunca, a Deus. Nunca vai passar. Glória a Deus. Esse negócio de bebida, de festa, vai acabar um dia acaba. Mas o amor de Deus nunca vai acabar. E assim, eu acho que Deus faz de tudo, né, por nós. A gente não... E como a música também fala, como o louvor fala, quem é um vencedor sem suas guerras para ganhar, né? E Deus faz a gente passar por provas para que lá na frente a gente não possa empinar o nariz
passar pela prova foi Deus. E mesmo que todos te abandonem, todos se afastem de você, mas eu tenho a certeza que Deus nunca vai te abandonar. Porque o amor de Deus é sincero. Deus gosta de sinceridade. E hoje eu posso falar que ninguém aqui nesse mundo merece a sua humilhação. Que a única pessoa que você merece se humilhar é nos pés de Deus. Amém. É nos pés de Deus, é a única pessoa que verdadeiramente você pode se humilhar. Porque Deus gosta de sinceridade. Amém. Então quando É Ele verdade. percebe a sinceridade dentro de você, Ele começa com que faz tudo dar certo. Sabe? E eu aprendi a ter calma e esperar em Deus. Porque tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, eu sei que hoje em dia eu me considero uma pessoa forte. Mas essa força que eu tenho dentro de mim, não foi eu que coloquei, mas sim Deus. Amém. Glória a Deus. Então, tipo assim, eu acho que isso faz tudo parte do processo. Sabe? Eu creio que minha mãe não está ali dentro daquela UTI à toa. Mas ela está ali dentro daquela UTI para que ela possa aprender, para que ela possa lutar, sabe? Para que um dia que ela sair de lá de dentro, ela possa estar aqui contando o testemunho dela. Glória a Porque eu Deus. tenho fé disso, que ela ainda vai estar aqui de pé, contando para todos vocês o que ela passou e ela venceu. Amém. E que tudo que ela venceu foi graças a Deus. Eu tenho fé nisso. Então não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente ficar com o coração abalado, não adianta a gente planejar uma coisa, sabe? Porque não é tudo do jeito que a gente quer, é tudo do jeito que Deus quer. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. A gente aqui no mundo somos pessoas passageiras, né? Então eu acho que o mundo lá fora vai te ensinar que são coisas erradas. E eu pude perceber isso ao longo do tempo que eu vivi no mundo, né? Eu voltei para a casa de Deus porque eu sempre tive certeza que o mundo não ia me entregar nada lá fora. Nada ia me entregar nada. O que tem lá no mundo para oferecer é caminho errado, é amizades erradas para você andar, né? E às vezes a gente procura uma pessoa para estar do nosso lado, desabafando, né? A gente procura uma pessoa para estar do nosso lado e abraçar e dizer que a gente ama. E a maioria das vezes a gente não acha, né? Porque a maioria das vezes as pessoas só gostam de julgar, mas não sabem o tamanho da nossa dor, o que a gente passa, né? Dentro de nós. Muitas pessoas olham. Hoje em dia, eu vou falar que até para ser crente, a pessoa sofre bullying. Porque, um exemplo, eu tenho uma colega que ela é crente. E ela vive dentro da escola sofrendo bullying, atacada. Ah, a crente ali, ó, já vai passando ali a crente ali, crente falsa. Ninguém sabe o que a menina passa. E fica apontando a menina, sem saber o que a menina passa. Mas o inimigo sempre faz de tudo para tirar a pessoa da presença de Deus. É isso que o inimigo quer. É verdade. O inimigo nunca tenta. Eu falei que ele nunca vai tentar te aproximar de Deus. Ele sempre quer te tentar te afastar, deixar sua mente confusa, te gerar medo, dúvida. É isso que ele bota tudo na cabeça da pessoa, para que a pessoa se afaste de Deus, para que a pessoa pense que não presta. Claro que você presta sim. Todos nós prestamos. Mas tem gente que não sabe ver a verdade, né? Por isso que hoje em dia eu sempre falo da palavra de Deus para todas as pessoas que eu vejo na minha frente. Eu tento falar da palavra de Deus. Eu não consigo, Denis, ver uma pessoa triste e não chegar para aquela pessoa e falar: Jesus te ama. Eu não consigo. Glória a Deus. Então, o amor de Deus é surreal por cada um de nós, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Em nome do Senhor Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade. Mais uma.
Qual o computador? Deixa lá, galera. Ah, é. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantas notas. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe, Deus, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, não puxa me ferir. Deu mais sorte do que eu, tentou calar a minha voz, tentou roubar sua canção e sufocar a adoração. É só pra ti. Imagina, levante suas mãos. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Seja louvado nesse lugar! Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu. Pagou mais sorte do que eu, tentou calar a minha voz, tentou roubar sua canção e sufocar a adoração. É só pra ti. Imagine, eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Glória a Deus! Queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns! Por isso que seu brilho é diferente. Vamos agora. Vamos da palavra? É muito importante, né? Testemunho que vem do coração, que Deus nos fala,
A palavra de Deus diz que nós temos que falar aquilo que vem do coração, né? E que o que vem do coração são palavras sinceras, puras, que toca, né? Às vezes, o que eu passo hoje pode servir de um conforto para alguém que está passando. Então, Deus muitas vezes usa os nossos lábios para falar para alguém que está precisando. Então, nesse momento, já que o Denis vai trazer a palavra do Senhor, que Deus venha continuar o abençoando, guardando, usando seus lábios para transmitir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar por ele? Santo Deus, Espírito Santo, aqui, Senhor, pedimos que o Senhor use o teu servo. Que ele não venha falar de si mesmo, mas sim usando pelo teu Espírito Santo. Cada palavra venha a ser inspirada por ti. Para quem esteja ouvindo na live, que esteja agora aqui na igreja, possa ser tocado pela tua palavra e que possam sair aqui alimentados, melhor do que entramos. Obrigado por essa oportunidade. Fala conosco através do teu servo e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Arthur, paz do Senhor, meu irmão. É um prazer ter você aqui na igreja, tá? Fico muito feliz todas as vezes que você está aqui. Você é muito bem-vindo. Gente, a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E a Alana, eu vou dizer uma coisa para você da parte de Deus. Você é muito especial para o Senhor. O Senhor te separou e te chamou para o altar. Não permita, Alana, que as distrações desse mundo te desviem para a direita ou para a esquerda. Olhe para Cristo. Ele tem um futuro lindo preparado para você, cheio de esperança, de paz. Através da sua vida, Alana, a salvação chegará dentro da sua casa. O Senhor tem te alertado todos os dias. Se coloque à disposição do Senhor. Estenda a sua mão, Alana. O Senhor te entrega hoje uma nova missão. O Senhor te entrega cura. O Senhor te entrega calma para os seus anseios. O Senhor te entrega liberdade para a sua ansiedade. Através da sua vida irá fluir, Alana, rios de águas vivas. Através do louvor que sai de você, pessoas serão alcançadas. Diga sim para Deus todos os dias da sua vida e não permita que as distrações desse mundo te desviem para a direita ou para a esquerda. O Espírito de Deus testifica no coração de cada um de nós que está presente aqui, através de tudo que você ministrou, que veio do coração de Deus para o seu coração e para os nossos corações. Continue firme, Alana, no propósito, porque esse é o seu chamado, em nome de Jesus. E não esqueça disso, guarde essa palavra no seu coração. Você estava cantando ali, eu estava me arrepiando inteiro. Eu senti a presença de Deus através de tudo aquilo que você ministrou aqui. Esse é o seu chamado, Alana. Não desista de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. É forte, como diz o irmão, é babado. O tema da mensagem hoje é uma entrega sincera. Eu coloquei aqui no meu esboço que para a gente iniciar a nossa mensagem, o que seria uma entrega sincera? Dentro desse contexto religioso que a gente vive, estamos aqui na igreja, então o que seria uma entrega sincera? Coloquei aqui, o conceito de entrega sincera seria a disposição de se dedicar completamente a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Se eu pudesse dar um exemplo aqui, seria em todas as áreas da nossa vida, se dedicar ao Senhor, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa vizinhança, na nossa relação com o nosso marido, nossa esposa, na nossa relação familiar. Eu estou dando esses exemplos para que a gente entenda que uma entrega sincera, trazendo para essa vida espiritual, é a mesma coisa do que você se dedica para suas filhas, para sua mãe, para o seu trabalho, para o seu marido. Então é se dedicar completamente às coisas de Deus. E isso está para além de vir para a igreja.
Por que eu estou falando que isso está para além de vir para a igreja? Porque quando a gente fala de entrega, automaticamente a gente entende que o Senhor está limitado a 4 paredes, está limitado a uma frequência ativa dentro de igreja, quando na realidade entregar-se ao Senhor completamente está para além disso, é algo muito mais profundo. A palavra de Deus em Romanos 12, quem puder abrir, se estiver com a Bíblia, para a gente acompanhar, diz o seguinte, Romanos 12. Se não conseguir achar, é tempo a gente ler aqui. Romanos 12, todos acharam? Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Ele estava, na realidade, é um alerta, né? Nós devemos entregar ao Senhor como um sacrifício vivo. Fala sobre isso que eu comecei, então não vou me apegar muito nisso aqui não. Entregue ao Senhor como um sacrifício vivo. Aí eu queria conceituar o que seria essa entrega como um sacrifício vivo. Se a gente, não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento, no Velho Testamento, antes de Jesus se entregar na cruz, de tempos em tempos, os judeus apresentavam um cordeiro no templo. Teria que ser um cordeiro puro, limpo, sem nenhuma deficiência, e aquele cordeiro era entregue, havia derramamento de sangue, e ali era prova de um sacrifício, um cordeiro que era morto. E Jesus se entregou na cruz por nós, então não existe mais a necessidade de ter o derramamento de sangue para ter remissão de pecado. Mas hoje, qual é o sacrifício que temos que fazer? Hoje é a gente, é o sacrifício vivo. Que sacrifício é? É o sacrifício de abrir mão de nós mesmos, é o sacrifício de abrir mão das nossas vontades, é o sacrifício de dizer não para si e dizer sim para a vontade do Senhor. É o sacrifício, porque muitas vezes é um sacrifício você ter uma rotina de busca, de oração, de entrega, de leitura bíblica. Esse é o sacrifício, são sacrifícios que a gente precisa ter. E quando a gente está falando de sacrifício vivo e de entrega sincera, a gente vai falar sobre, eu separei aqui 3 tópicos: se entregar ao Senhor com totalidade, se entregar ao Senhor com transparência e se entregar ao Senhor em sacrifício. Eu queria exemplificar os 3. Entregar ao Senhor com totalidade, o que seria? Entregar-se a Deus de forma total significa dedicar todos os aspectos da nossa vida: o corpo, a mente e o espírito. Como é que isso se manifesta na prática? No gerenciamento do nosso tempo, o uso dos nossos recursos e a maneira como nós tratamos os outros. Isso diz respeito de se entregar com totalidade a Deus. Então, se aqui eu falei sobre cuidar dos outros, em todos os aspectos da vida, corpo, mente e espírito, significa que nós precisamos cuidar do nosso eu, nosso corpo, da nossa saúde, porque nós somos templo do Espírito Santo. Carla falou para mim esses dias que essa semana ela está muito atribulada, porque ela está indo para médico todos os dias. Ela está cuidando da parte do templo do Espírito Santo de Deus. Está fazendo os exames, está cuidando da alimentação. Isso é entregar ao Senhor com totalidade. A morada do Espírito Santo, que é o seu corpo. Gerenciamento do tempo. O pastor Léo fala uma coisa muito interessante. Que às vezes ele está agoniado, que ele tem muitas atividades para fazer, mas que ele não abre mão de estar na igreja. Que ele não abre mão do Senhor. E que às vezes ele está aqui, a mente dele pode estar até longe, mas ele está aqui
Ele não deixa de priorizar o tempo que a gente está aqui dentro da igreja. Obviamente que vai ter momentos que a gente vai estar ausente. Nem sempre a gente vai conseguir estar aqui. Existem demandas, existem distâncias geográficas, dificuldades financeiras, adversidades familiares, um montão de coisas que pode acarretar na nossa ausência. Mas nós precisamos fazer o gerenciamento do nosso tempo de forma correta. O pastor Léo está enfrentando uma maratona de coisas. Além das demandas da Ágape, que ele é o pastor presidente, ele está cuidando da parte do trabalho dele, a parte política, que também é uma extensão do seu trabalho. A sua mãe está internada em uma UTI, doente, com um diagnóstico incerto, mas ele está aqui. Isso é gerenciar o seu tempo de forma correta, na entrega de uma totalidade ao Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Está entendendo? E também reflete na maneira que nós tratamos os outros. Como assim, a maneira que nós tratamos os outros? Somos feitos à imagem e semelhança de... Então a maneira que você trata quem está do seu lado, a maneira que você trata quem te faz o mal, é a maneira que você trata Jesus, cara. A gente se envolve de toda a nossa soberba e se acha maravilhosos, detentor de toda a razão. E muitas vezes você maquinamos o mal contra a imagem e semelhança de Deus. Alguém que também é um filho muito amado pelo Senhor. A gente não está se entregando com totalidade quando o nosso coração maquina o mal. E é muito difícil, amiga, porque eu também faço isso. E isso é um ponto no qual a gente precisa melhorar. Porque se você vai tratar a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, maquinando o mal no seu coração, isso significa uma coisa: que você não tem se entregado totalmente a Deus. E hoje o Senhor nos chama para nos entregarmos como sacrifício. Sacrifício é abrir mão. É abrir mão do nosso entendimento, das nossas certezas, para se entregar como um sacrifício, não mais morto, que eram as ovelhas, as cabras, os cordeiros que eram entregues, mas agora como um sacrifício vivo. E o sacrifício é eu, é você, é você, é você. E o Senhor nos chama nessa noite para que a gente nos entregue a Ele como sacrifício vivo. Para ter uma entrega sincera, além de se entregar ao Senhor com totalidade, nós precisamos nos entregar ao Senhor com transparência. Eu queria definir transparência como honestidade com a gente mesmo e honestidade com Deus. A importância, é muito importante que a gente reconheça as nossas verdadeiras motivações e as nossas intenções. E isso vai nos ajudar a construir uma relação verdadeira, uma relação autêntica, e muito bem colocado como você falou, uma relação sincera com Deus. Por exemplo, eu disse dia desses e eu não fui muito bem interpretado, mas eu vou falar novamente. Para mim, um momento de oração é um momento que eu tenho para falar mal dos outros. Eu falo mal, cara, tô com muita raiva de Léo. Muita raiva de Léo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar pra Bina pra falar mal de Léo? Falo mal de Léo pra Deus, cara. Eu falo tudo que eu tô sentindo. Você tá entendendo o que eu tô falando? E eu vou falar, é o lugar certo que eu tenho pra levar. Eu falo, Deus, eu tô chateado com Léo. Léo me falou isso, eu não gostei. Tô com muita raiva. A minha vontade era fazer um bocado de coisa. Mas eu tenho que levar para o lugar certo. Eu tenho que levar para o Senhor. Isso diz respeito da minha relação de honestidade e de transparência. Porque Deus não adianta a gente se botar de bonitinho, de fofinho, de maquiadinho, de crentinho, de certinho. Nós não somos. Deus conhece a gente do mais íntimo do nosso coração. E da mesma forma que o Senhor consegue entender as nossas intenções, mas Ele também consegue entender a intenção boa que a gente tem para fazer e que a gente não consegue fazer. O salmista Davi diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o mal que eu não quero fazer, eu faço e refaço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Isso é sobre intencionalidade. E Deus conhece as nossas intenções. Então, nessa relação com Deus de transparência,
é fundamental e indispensável que nós nos apresentemos a Deus de coração aberto. A gente vê modelos e padrões de orações ditos nas igrejas, né? Geralmente as pessoas costumam orar assim: soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos na sua presença, e faz aquela maquiagem toda. Não é isso. Não é isso. Deus é nosso Pai. E às vezes é difícil a gente construir essa relação de Deus Pai, porque a gente não tem referência dentro das nossas casas. Se você não tem uma referência de pai dentro da sua casa, muito provavelmente vai ser muito difícil você enxergar o Senhor como seu Pai. Mas essa noite é a sua oportunidade de fechar os seus olhos e dizer: Deus, revela-te a mim como um Pai. Deus, eu quero sentir a tua paternidade. Eu quero sentir o seu abraço me envolvendo e dizendo que eu sou uma filha amada, um filho amado. E Ele está de braços abertos para dizer: vem filho, vem filha, eu te amo, eu te recebo, eu te aceito, eu te envolvo com o meu amor nessa noite. O Senhor espera de nós como um sacrifício vivo, em uma entrega sincera, de total transparência. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu queria falar aqui sobre o sacrifício, né? Conceito de sacrifício. Sacrifício é que eu escrevi assim: conceito de sacrifício seria mais ou menos termos de abrir mão de desejos e vontades pessoais em favor da vontade de Deus. Embora isso possa parecer desafiador, é um aspecto fundamental da verdadeira entrega. E a Bíblia é cheia de histórias de pessoas que abriram mão de si como um sacrifício vivo. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu queria falar rapidamente, porque eu vou me ater mais a uma história especificamente. Mas a Bíblia fala sobre a história de Abraão e Isaac. Quantos conhecem a história de Abraão e Isaac? Conhece? Vou contar rapidamente. Abraão já era um homem de idade avançada, sua esposa Sara também. Isso está descrito no livro de Gênesis, os versículos 20, 21, 22, vai narrar a história de Abraão. E Abraão queria ter um filho, e um anjo do Senhor desceu, se revelou a ele, disse que ele teria um filho nasceu. Passou-se um tempo, o menino já era grande, Isaac, filho da promessa. E um dia o Senhor colocou Abraão em teste. Falou para Abraão que era para ele sacrificar o filho, entregar o filho como sacrifício. Era o filho que ele amava, o único filho. Ele tinha na realidade um outro filho, Ismael, que aí é uma outra história, depois a gente conversa. Mas era o filho de Sara, o filho que Deus tinha prometido entre ele e Sara, sua esposa. E aí ele subiu no Monte Moriá para entregar o seu filho em sacrifício. O menino perguntou: pai, onde está o cordeiro? E ele falou: o Senhor proverá para si o cordeiro. O menino foi colocado, amarradinho, pronto para ser entregue para uma prova de fogo. Entregue o que é mais precioso para você. Será que a gente está disposto a entregar o que é mais precioso para Deus? Eu não sei se eu estou preparado. Mas Abraão foi provado e aprovado. Porque quando ele estava prestes a entregar o seu filho, o Senhor o alertou e disse que não precisava. Abraão foi testado por Deus para sacrificar o seu filho Isaac, o filho da promessa. A história e a resposta de Abraão à ordem divina foi sim. Ele disse que entregaria o filho. Foi um teste de fé e de disposição de Abraão em obedecer, mesmo quando o pedido era extremamente difícil. Abraão é prova de alguém que teve uma entrega sincera. Ele entregou tudo que ele tinha de mais precioso. A Bíblia fala também uma outra história. Eu já narrei essa história aqui, que está descrita em 1 Reis, versículo 17, os capítulos do 8 ao 16. Conta a história de uma viúva. Na Bíblia não fala o nome dela, mas ela é conhecida como a viúva de Serepta. A viúva de Serepta, ela, num tempo de fome e escassez que estava acontecendo na cidade, o profeta Elias, ele se escondeu, ele estava no deserto, e ele vivia da provisão do Senhor. O Senhor mandava que um corvo levasse para ele pão e carne no bico, e ele tinha uma fonte na qual ele bebia água. Aconteceu que a fome se aumentou, e
Elias foi direcionado por Deus a ir para esse outro lugar, Serepta, essa cidade. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma mulher. A mulher estava catando alguns gravetos. E ele disse à mulher que ele tinha sede. Ela deu água para ele beber. E ele falou que ele tinha fome. E ela falou: eu não tenho como te alimentar. Eu só tenho na minha casa um pouco de farinha e um pouco de azeite para alimentar a mim e ao meu filho. E eu estou catando aqui esses gravetos. E a gente vai para casa fazer a nossa última refeição e esperar a morte chegar. E o profeta Elias falou para ela, e ela trouxesse água para ele, e que ela levasse para ele, fizesse a comida para ele comer, o pão para ele comer, e garantiu a ela que ela que não iria faltar alimento, nem para ela, nem para o seu filho. Ela tinha duas opções: a opção de dizer não e a opção de decidir confiar. Ela confiou em Deus. Estou arrepiado de falar isso. Ela confiou em Deus através da vida do profeta, e por acreditar e por confiar e por se entregar sinceramente, em totalidade, porque ela deu tudo que ela tinha, e por se entregar em transparência, em dizer: eu não posso, eu só tenho isso, e por se entregar em sacrifício, dizer: é o que eu tenho para comer, só eu e meu filho. Mas ela entregou tudo das três formas: em transparência, em totalidade, em sacrifício. E por confiar, não faltou alimento para ela. Amém? Ela pôde viver a provisão do Senhor. Mas eu queria ler uma história. A gente vai ler o capítulo inteiro. Lucas 7, a partir do versículo 37. Arthur, diminui o telefone, está muito alto. Já achou aí? Lucas 7, o versículo 37, a partir do versículo 37. Vamos ler do 37 ao 50. Talvez a gente para antes. Não, a 50. Achou aí, pastor Léo? Vamos ler, gente? Se ele estiver acompanhando, preste atenção para a gente fazer a leitura aqui direitinho. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, guarda isso, uma mulher entrou à casa de um fariseu com unguento, lavou os pés de Jesus. Temos dois personagens. Quais são os personagens? A mulher e Jesus. Vamos continuar a leitura. Ao ver isso, o fariseu, guarda esse terceiro personagem. Ao ver isso, o fariseu que convidou Jesus disse consigo mesmo: se este fosse um profeta de verdade, saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque é uma mulher pecadora. Ele dirigiu-se a Jesus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Olha o que Jesus falou para o cara. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes ambos. Ou seja, alguém devia 500, outro devia 50. Nenhum dos dois tinha condições de pagar. E aí você, que era a pessoa que, as duas pessoas que deviam, você decidiu perdoar a dívida dos dois. Tá dando para entender, gente? Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes ambos. E aí Jesus
Jesus perguntou para o cara: qual deles, portanto, amará mais? Quem vai amar mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou, ou seja, aquele que mais devia. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vê essa mulher? Entrou em tua casa. Vê essa mulher? Perguntou ao cara. E aí Jesus disse para ele: eu entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Essa mulher, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus virou-se para a mulher e disse: perdoados são os seus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu adoro essa história. Eu adoro essa história. É muito interessante porque ela é muito bonita, muito profunda. Mas eu queria fazer uma análise dos 3 personagens. Existem 3 personagens nos quais... Oi? Existem 3 personagens. Na realidade há controvérsias. Tem gente que diz que Madalena seria apedrejada, outro que era controvérsia. Tem também a Maria, irmã de Lázaro, que fez algo parecido. Daqui não cita o nome dela, mas a gente precisa fazer uma linha teológica mesmo para poder identificar certinho. Mas voltando aqui, são 3 personagens nessa história. Quero que vocês prestassem atenção, porque eu creio que é uma revelação fantástica que Deus tem para nos dar nessa noite. Existe alguém na qual precisou passar por essa análise de transparência, de honestidade e de sacrifício. Ela entregou um cuento que era algo muito precioso. Era um perfume muito precioso, muito caro. Então existia alguém que se entregou como sacrifício. E quando Jesus faz essa comparação de alguém que devia 500 e outros 50 e os dois não tinham como pagar, a gente começa a entender um pouquinho da história. Mas vamos chegar lá. Tem a pessoa que se entregou, que é a personagem da mulher. Tem um outro personagem, que é o fariseu. O fariseu falou assim: como é que pode? Se ele fosse profeta de verdade, ele não deixaria essa mulher sequer o tocar. Se ele fosse profeta de verdade. Daí você já consegue perceber a diferença da mulher que tem honestidade, transparência e que se oferece como sacrifício, e de alguém que se acha tão superior que foi capaz de colocar em dúvida a cristandade de Jesus, se fosse um profeta de verdade. E muitas vezes a nossa vida é assim. Muitas vezes no decorrer da nossa trajetória, a gente se encontrou com pessoas religiosas ao ponto de se acharem superiores e dignas de Deus, quando na realidade nenhum de nós somos dignos do Senhor. Se estamos aqui, se podemos professar a nossa fé, é pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus. Mas esse é um dos personagens dessa história. E tem o terceiro personagem, que é Jesus. E eu queria falar, não mais da mulher, mas eu queria falar sobre o fariseu e sobre Jesus. O fariseu, ele representa as vozes que recriminam, as vozes que dizem que a gente não pode ser, que a gente não pode chegar, que a gente não é merecedor, que a gente não é crente, que a gente não tem relacionamento com Deus, que você não pode porque você é depressiva, que você não pode porque você é sapatão,
você não pode porque você xinga, porque você é barraqueira, porque você não pode porque você tem uma história, um passado, porque eu não posso porque eu sou louco, porque eu sou surtado. Tantas vozes dizem que a gente não pode. E essas vozes estão o tempo inteiro ali para invalidar quem você é em Cristo Jesus. Mas nessa noite, nesse lugar, o seu Pai te diz: eu te amo, eu te aceito, eu te recebo, eu te envolvo no meu amor. Aceite o meu amor se você se entregar como sacrifício vivo, com transparência, com totalidade e em sacrifício. Essa é a voz do fariseu. E, em outro lado, tem a voz de Jesus. A voz que é a resposta sem desprezo no olhar. O olhar que acolhe. O olhar que olha para você e diz: vem filha, eu te amo. E perdoado está o seu pecado. Enquanto a voz do fariseu critica, a voz de Jesus muda o sentido, muda a direção. E Ele está aqui hoje, nessa noite, dizendo para cada um de nós que Ele nos ama, Ele nos aceita e Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Mas para isso acontecer, é indispensável que nós nos ofereçamos ao Senhor como sacrifício vivo, em adoração. Em adorar que é mais do que cantar, em adorar que é mais que erguer as mãos, em adorar que é mais do que vir aqui e entrar por essa porta e dizer: eu sou Ágape, eu sou cristão, eu sou evangélico da Ágape. É muito mais do que rituais ou tradições, mais do que repetições. Adorar é viver. Adorar é se apresentar ao Senhor não mais como um sacrifício morto, através de um cordeiro que vertia o seu sangue para purificar os pecados, mas sim entregar ao Senhor em totalidade e dizer: Senhor, eu me rendo. O que é se render? Senhor, eu estou à sua disposição, eu estou me submetendo a Ti, eu me derramo ao Senhor nessa noite, para que o Senhor lave o meu coração, para que o Senhor perdoe os meus pecados, para que o Senhor receba, Senhor, tudo que está dentro de mim de mais precioso, para que o Senhor contemple as minhas intencionalidades e as minhas impossibilidades, para que o Senhor torne possível, que o Senhor silencie as vozes dos fariseus, que o Senhor abra os meus ouvidos para ouvir a Tua voz e diz para mim: eu te amo, eu te recebo, em nome de Jesus. Eu quero convidar cada um de vocês nessa noite a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e começar a falar com Deus nessa noite, dentro daquilo que você precisa fazer para melhorar como sacrifício. Se você precisa melhorar a sua transparência, se você precisa melhorar a sua honestidade, se você precisa se entregar ao Senhor com totalidade, se você precisa se entregar ao Senhor como sacrifício vivo, eu não sei, mas esse é o seu momento. Comece a falar com Deus aí onde você está. Comece a falar para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, muda a história da minha vida. Senhor, eu quero me entregar a Ti como sacrifício vivo. Comece a falar com Deus aí onde você está nesse momento. Ele está aqui presente nesse lugar e Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Essa é a sua oportunidade de se entregar ao Senhor como um vaso de alabastro. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu. Para adorar a Deus, se entrega ao Senhor. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando.
transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. Oh, e o vaso de alabastro tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor, se entrega ao Senhor todo o tesouro seu, para adorar a Deus. Eis aqui, Senhor, a tua igreja que se entrega com um sacrifício vivo, Jesus. Endireita os nossos caminhos, que nós possamos derramar o nosso óleo mais precioso diante de ti nessa noite. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo tesouro seu, para adorar a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Que bom, né? Gente, eu estava ali. Quando a gente senta ali, parece que Deus vai nos mostrando algumas coisas para a nossa igreja, né? Eu sei que. Deixa eu ver aqui. Às vezes a gente não tem nada nos cultos, mas eu quero propor para vocês. Você leva um envelope para casa. Glória a Deus, aleluia. Vou orientar. Leva um envelope para casa e domingo, no culto, né? Caso vocês não tenham nada, Eita Deus. você possa trazer uma oferta ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Um envelope. O horário já está. A gente tem que. Eita glória. Como é que a Lana? Que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Amém? Domingo, nós iremos passar para vocês uma Assembleia, uma campanha que fala? Não. Uma reunião, uma assembleia, Uma assembleia que vai propor algo do coração de cada um de nós para a obra do Senhor. Amém? Amém. Como a própria mensagem fala, que nem por força, nem por violência, mas a gente precisa, né? Manter a casa do Senhor, o mantimento. Deus não quer propor nada. Deus quer viver com alegria. Amém? Amém. Então fica esse desafio para todos nós, para que Deus possa estar nos abençoando, né? Para que a gente possa também estar honrando a sua obra, né? Eu creio que Deus tem um grande projeto da Dinadense, que do fundo do coração nós temos o desejo de a igreja se estabelecer próximo da estação do metrô, né? Naquela mediação. Por quê? Porque existem muitos irmãos nossos em Salvador que querem congregar. Porém, com a integração, às vezes metrô, ônibus, para chegar até aqui, muitos pensam dificuldade, entendeu? E chega na direção do metrô, pensando que metrô é uma igreja. Né? E a gente tem algumas pessoas que estão nos procurando, querendo fazer parte da igreja. Então a gente precisa pegar, né? Agrupar esse pessoal que vem de Salvador, que vai fazer parte da Ágape. Então, pegando o metrô, desce do metrô, atravessa, já está na igreja. Para nós é fácil, porque já tem carrinho, tem ligeirinho, tem ônibus, a gente dá um jeitinho.
Carona solitária, né? Carona, amo. Carona solitária. E que Deus coloque mais uma vez de carro na igreja, em nome de Jesus, para aumentar a carona, né? No nome de Jesus. Do carro, em nome de Jesus. Amém. E aí, que Deus abençoe. Vai ter mais louvor? O louvor final. Eu estou montando o louvor final antes de nós encerrarmos o culto dessa noite, amém? E todo mundo em oração e vai para todo mundo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos despeça em paz, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para cantar nosso louvor final. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, sempre bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, sempre bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és sempre bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
estarei na vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, amado Pai, nos despedimos na Tua presença. O Senhor nos onde acampa ao nosso redor, nos leva em nossas casas. Obrigado pela linda palavra, pela mensagem dessa noite, pelos louvores, por estarmos na Tua presença. E que o Teu Santo Espírito não se retire da nossa presença, Pai. Amém, glória a Que o Senhor possa estar do nosso lado sempre, nos livrando de todo mal, de laço de morte, das pragas, dos nossos inimigos. Acampa Deus onde ao nosso redor, nos livra de todos os mal. E por onde nós andarmos, por onde nós virmos, o Senhor pode estar conosco, nos livrando, nos dá uma paz interior, cura nossa mente, cura nossa vida. Se tem algum problema mental, sentimental, que abala nosso lado psicológico, que o Senhor venha estar no controle de tudo, acalma o nosso coração, fortalece a nossa fé, esteja conosco. Obrigado, nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.